Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do JCast, aqui no canal que fala de finanças de forma simples e sem o famoso financeiro, hoje num formato diferente, né? Hoje eu e o Fernandinho, bem-vindo aí novamente, meu jovem. Estamos aí, vamos bater um papo, né? É o bate-papo dos hosts aqui hoje. Exatamente. Um pouco diferente. Vamos ver se o pessoal gosta desse formato aí também, né? Eu acho que é bom porque é o seguinte, muitas vezes a gente traz pessoas aqui, inclusive, né? E até é o papel desse canal, né? Até de trazer divergências, né? Para fomentar o mercado financeiro, trazer uma consciência financeira para as pessoas. Mas eu acho que é importante a gente trazer pontos, principalmente quando fatos importantes acontecem. A gente está gravando, né? Então a gente está a poucos dias, por exemplo, de eleição, então o episódio vai ao ar depois das eleições, né? Então, assim, não tem como a gente falar A gente não tem bola de cristal. Vamos gravar 2 episódios, né? Um já falando que um ganhou, outro falando que não brincando. Então, nós vamos trazer pontos, porque essa semana eu tive no Congresso Internacional da Planejar e, coincidentemente, alguns temas que a gente conversou aqui na semana passada sobre planejamento em off, e até que envolve alguns projetos estratégicos da empresa, foram abordados nesse congresso. Eu acho que tiveram muitos tópicos que seria bom a gente debater, trazer para esse bate-papo. Um deles, né, que eu já vou puxar aqui, é sobre o planejamento financeiro, sobre como dizia o Alexandre Pires, essa tal liberdade, né, que é citado, que todo mundo fala de ter liberdade financeira. E a gente ter a liberdade financeira como uma independência completa de aposentadoria. E nós temos também aquilo que a gente conversou. Pode ser uma liberdade parcial, né? Porque levantaram alguns dados, trouxeram alguns dados lá nas plenárias e tudo mais. Mas tem um ponto muito importante que foi falado e eu acho que é importante, porque eles trouxeram que as gerações passadas, o pessoal ficava 10 anos numa empresa, 20, 30 anos, né? Eu tenho o exemplo do meu pai que ficou quase 30 anos na mesma empresa. E só que hoje não é a realidade. Então, você hoje, mesmo como CFP, mas não atuando tanto na área do planejamento especificamente, mas como gestor de pessoas. Então acredito que você vê essa realidade, né? Que a pessoa não fica 10 anos mais talvez numa empresa e que essa liberdade ou essa independência ela pode ser em ciclos, porque às vezes a pessoa vai ficar 5 anos, depois ela tira um ano sabático, vai fazer outra coisa, vai até se aperfeiçoar para uma nova profissão que está surgindo, estão criando, novas profissões estão sendo criadas. Então esse tema foi um tema que foi muito debatido, né? Além de expectativa de vida, que daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho sobre isso também, mas que o quanto que dessa mudança de comportamento de trabalho mesmo, efetivamente, o quanto isso pode influenciar na questão da liberdade. Então, a liberdade financeira, ela não é só a liberdade de aposentadoria, ela está relacionada a liberdades momentâneas ali no momento e desse papel do planejador, de ajudar as pessoas na conquista cíclica ali também, não somente do plano final, né? Então, como é que você vê isso, né? Como é que você vê esse cenário para a gente poder trazer mais pontos aí, né, do que só isso que foi dito? Eu acho que, assim, essa questão dos ciclos, ela entra muito do que a gente fala do equilíbrio também. Então, não é a gente só pensar lá na frente, na hora da aposentadoria, de quando eu não tiver condições de trabalhar mais, mas de ter esse equilíbrio. E aí é muito isso, de eu poder fazer uma transição de carreira. Eu costumo falar que dinheiro é liberdade. Esse é meu conceito, né? O que é ter dinheiro? É eu ter mais liberdade, eu conseguir fazer mais escolhas. E aí, concordo muito nisso, porque muitas vezes o que vai acontecer? Essa liberdade financeira parcial, ela às vezes vai te permitir trabalhar com aquilo que você gosta pra caramba, que você faz bem, faz sem muito esforço. Talvez você não vai ganhar o mesmo dinheiro que você gostaria, mas é uma coisa que te dá muito mais prazer. Então, você vê gente que às vezes gosta de trabalhar com marcenaria, por exemplo. Pô, é um hobby ali pro cara, ele não vai ficar naquela pressão de
construir porque o prédio tá isso. Não, é uma marcenaria mais artesanal, um negócio bacana. Talvez seja mais difícil dele ganhar muito dinheiro com isso, só que ele não precisa. Por quê? Porque ele foi criando uma liberdade financeira em que ele tem, de um lado, o INSS, do outro ele tem uma reserva financeira, do outro ele tem um imóvel que gera renda, do outro... Então, ele vai criando de uma forma ali que aquilo ali vai ser um complemento de renda e ele vai continuar. Até porque o parar de trabalhar também é muito ruim, assim. Pô, não funciona assim, né? Pô, começa a trabalhar lá com 16, 17, 18, agora cada vez mais distante, mas começa a trabalhar com 18, de repente eu chego e pum, paro, acabou. Pô, você vai fazer o quê? Você vai ficar na praça, vai jogar dama? Eu acho que para a maioria das pessoas, pelo menos, não vai fazer muito sentido. Então... Isso que você tá falando aí que é legal, porque foi tipo um debate, né, onde tinham 3 pessoas e um mediador falando, né? Obviamente que eu não vou lembrar de todos os detalhes aqui, mas os pontos principais mesmo. Que foi o seguinte: o principal que estava falando já é um senhor aposentado. E ele era professor, né? Eu até me fugiu o nome dele aqui. Mas ele falou assim: nos primeiros 6 meses, quando eu chegava para os meus colegas aposentados e perguntava para ele como é que estava a aposentadoria, a resposta era sempre assim: cara, tá fantástico, eu tô feliz, nunca tive tão feliz na minha vida. Mas passa um ano e meio, o cara tem muita energia, ele fala... Aí, na universidade, que esse professor dava aula, eles falam assim, aí todo mundo volta para trabalhar de graça, inclusive, muitas vezes, porque ele não consegue voltar mais pro mercado, ali naquela condição do contexto dele, que ele tava falando. Quer ser útil, né? O cara quer ser útil. Então, assim... Ele falou assim, eu tenho um setor lá que eu coordeno, que é justamente o setor dos professores aposentados lá, que tem os caras que querem continuar fazendo alguma coisa, porque deu 1 ano e meio o cara queria voltar. Ele já teve aquele sabático, ele já teve aquela férias prêmio ali, né? Vamos falar assim. Mas ele quer voltar, porque o cara não aguenta, né? Você vai envelhecendo, inclusive, né? Dessa questão eu acho que a cabeça não foi feita para ficar parado. O corpo nosso não foi feito para ficar parado. Nosso corpo foi feito para movimentar. Então, isso vai sentir falta, vai bater ali em algum momento. Mas se você tem opções, é muito melhor do que você chegar lá na frente e aí, não, eu preciso fazer tal coisa, continuar trabalhando e piorar. Porque no final da história, quando a gente fala de liberdade financeira, é porque se você não criar, né, um mecanismo ali que vai te gerar algum tipo de... algum patrimônio que vai poder te ajudar nessa fase, você vai ter ali 3 opções, que é ou depender de alguém, né? Então você vai, sei lá, um filho vai te ajudar e às vezes é difícil você contar com isso, ou você vai ter que reduzir o seu padrão de vida, ou você vai ter que continuar trabalhando. Então, assim, o precisar continuar trabalhando que é a grande questão. Eu acho que precisar, mas precisar garantir o mesmo padrão de renda, que eu acho que é o problema maior, né? Porque precisar, beleza, talvez continue precisando, mas você garantir o mesmo nível de renda, com o mesmo nível de intensidade, talvez é difícil, algumas profissões nem permite isso, né? Vamos pensar aqui um dentista. Talvez seja impossível, óbvio, né? Nós temos as exceções dos dentistas que vão dar conta, mas um plantonista, um cirurgião cardíaco, né? São profissões muito minuciosas ali, com um esforço físico, laboral muito grande. Mas e nos planos de curto prazo também, que eu falei aqui, né? Dos ciclos, né? Aqueles planos de 5 anos, aqueles projetos ali, às vezes um pouco menores, sei lá, uma compra de uma casa, uma liberdade parcial, né? Então, ou esse período sabático, ou essa mudança de profissão, porque igual a gente está falando, profissões novas estão sendo criadas, né? A gente está, no livro que a gente está lendo aí, né, de CS, ainda fala muito de... TI era uma profissão que não era importante e talvez nem existia. Hoje, ela já faz parte do organograma como talvez uma área fundamental. Então, você ter essa liberdade de poder fazer essa transição também é fundamental, né? Porque às vezes aquilo que você sabia, aquilo que era a sua profissão, muitas vezes ela pode até deixar de existir em algum determinado momento, né? Eu gosto muito da abordagem do Cerbasi, né? Também teve lá, né, no evento.
mas eu gosto muito da abordagem dele, que ele fala da questão de quando você engessa o seu orçamento e quando você tem uma liberdade do seu orçamento. Então, por exemplo, o que é o padrão? A pessoa já começa a trabalhar, vai lá e financia uma casa por não sei quanto tempo. E aí, isso aí bate diretamente com o que você está falando, por quê? Porque você começa a ter uma obrigação, às vezes você não vai conseguir viver esse ciclo porque você tem uma dívida ali que está acontecendo. Quando você tem uma liberdade maior nessas fases, você consegue, por exemplo, parar, fazer um MBA fora do país, voltar com um currículo muito melhor, né? Ou ter uma experiência internacional, voltar... Ir para um grande centro, né? Tem gente, o Brasil é muito grande. Isso, né? Ou ir para São Paulo, depois, pô, você foi em São Paulo, igual no nosso mercado financeiro. Pô, o cara foi lá, foi para São Paulo, vai para uma gestora bacana, não sei o quê, aprende pra caramba. E esse cara volta valorizado. Depois ele pode ou montar a empresa dele, ele pode ou trabalhar em alguma outra empresa, mas ele conseguiu fazer essa transição. E aí eu acho que para esses ciclos entra muito essa questão da flexibilidade do orçamento, de você não ter ali dívidas, de você não ter gastos fixos que vão ser muito difíceis de ser mudados. E aí eu só acho que tem um problema aí, que é o cuidado em elevar o patamar de vida, né? Então tem você não tem a dívida, mas também você não guarda, você não tem essa flexibilidade, que você vai subindo tanto o padrão que fica inviável de manter. E aí entra o que tem até a frase, né, do cara que palestrou lá pra gente no último ano, que é: o paladar não retrocede. Então é muito ruim você reduzir padrão de vida. E aí, e quando você está pensando numa vida em casal, em família, aí é mais difícil ainda. Pô, você explicar para o seu filho de 4 anos que ele tinha um monte de coisa que agora não vai ter. Dado até da escolinha ali, muitas vezes. Exato. É uma série de coisas muito complicadas e que ninguém quer. Então, assim, aí você vai fazer de tudo para não cair isso. Então, eu acho que entra muito aí também. Você ter essa disciplina financeira de não ir crescendo as suas despesas na mesma proporção que a sua renda vai crescendo. Então, de ter uma boa folga ali, porque se você precisar reduzir, você ainda consegue manter ali, mesmo que guardando menos, e por aí vai. Então, acho que é por aí também. Nesse caso da liberdade, a gente fala muito de... Você morar de aluguel também é você ter liberdade. Eu sou um defensor da casa própria, inclusive em alguns momentos, né, porque eu acho que a gente tem vários contextos que, pela experiência nossa, assim, a gente sabe que a pessoa vai ter a dificuldade de juntar aquela diferença quando financia para o aluguel. Financeiramente, eu compreendo que para muita gente vai fazer sentido. Mas tem esse ponto que eu entendo que é uma decisão muito definitiva a compra de um imóvel, né? E você só quer... O ideal é você tomar decisões definitivas quando você tem uma definição específica, né? Então, até mesmo um cliente meu tá mudando para Sete Lagoas, sua cidade lá, e ele me ligou, falou: cara, eu tô mudando, fui transferido. Ele falou: até me passa o contato do Fred lá para ele me ajudar a escolher um imóvel, alguma coisa. Aí eu fui e falei assim: não, beleza, vou alinhar. Aí eu perguntei: você quer comprar, você quer alugar, o que você quer? Aí ele perguntou: então qual que é a sua dica? Eu falei: cara, ele falou até: não pretendo mais mudar de Sete Lagoas, porque talvez a linha final da minha jornada ali vai ser ali, é um lugar que para mim é bom, é perto de Belo Horizonte, que eu queria estar. Ele tem uma fazenda, não sei, um sítio em Abaeté, então ele é meio que caminho, estratégico, né? Sete Lagoas é um bom lugar. E eu falei com ele: cara, eu acho que o primeiro momento você poderia fazer um teste do aluguel, porque você não conhece a cidade, você não sabe aonde que seu filho vai estudar efetivamente, nível de adaptação que sua esposa vai ter, vizinhança, trajetos, né? A cidade, você vai ter que conhecer a cidade para você poder definir o seu ciclo de relacionamento, como é que ele vai se envolver a partir dali, porque apesar de ser uma cidade relativamente pequena, não é tão pequena assim. Então, assim, talvez você ficar deslocando para distâncias longas, ou até mesmo, né, não ter se adaptado à cidade, você ter a opção de fazer qualquer tipo de movimento, né? E aí também falei, aí ele mesmo chegou à conclusão, ele falou: porque se eu for comprar ou construir, eu vou ter que dilapidar tudo que eu conquistei até hoje, tudo que eu juntei, e talvez ainda fazer um financiamento. Então, ó, você
se você fizer isso, você vai engessar muito a sua vida. Então, isso não é ter liberdade. Por mais dinheiro que você tenha, por melhor condição que você tenha, isso não é liberdade. Então, a compra do imóvel é uma decisão muito definitiva, e eu falo isso com as pessoas, que o recomendado deve ser você ter um imóvel quando você quer realmente ter essa estabilidade, né? Então, quando você não quer ter essa estabilidade, eu acho extremamente complexo você tomar essa decisão tão definitiva assim, né? Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente está pensando em ciclos aí, eu acho que essa questão da flexibilidade do orçamento é um ponto importante. Eu acho que essa questão de ter uma folga enquanto você ainda está numa fase mais construtiva é importante. Então, pensando, eu acho que é isso, e ter a condição de tomar decisões que às vezes no curto prazo ali, financeiramente, você vai ter um impacto. Isso também faz parte, é o que a gente estava falando, é poder estudar fora. Então, e o Cerbasi, você citou o Cerbasi aí, ele falou da liberdade. Aí ele trouxe um outro ponto de liberdade, que o Cerbasi, ele é um cara que usufrui do dinheiro. Você vê, quem segue ele, vê ele fazendo as viagens, as experiências dele. Tem um sítio bacana, tem um carro bacana. Um carro bom. Mas aí o que ele falou isso, que o sítio dele lá, a casa dele lá no interior de Minas é todo sustentável, né? Muitas vezes até financeiramente, né? Depois se tiver alguém de energia solar que quiser falar, não sei se é o projeto para a gente que é empresário, se é algo mais viável, né? Do ponto de vista financeiro, e o valor do investimento se retorna, enfim. Investimento talvez de longuíssimo prazo. Mas o que o Gustavo falou lá muito da liberdade também de não depender de reajuste de preço de companhia elétrica ou de... Você comprou uma tranquilidade, né? Você comprou uma tranquilidade, exatamente. Que ele até água, né? Ele não depende de empresa de Copasa ou qualquer coisa nesse sentido. Então, toda a água, ele tem um aproveitamento da água da chuva que abastece a casa durante o ano inteiro. Então, assim, essa tranquilidade de fixar o preço que ele paga no orçamento, né? De ter essa definição, é uma liberdade, né? De não depender, principalmente no Brasil, onde muita coisa pode mudar, né? Não, a gente acabou de citar de uma eleição, se a empresa vai privatizar ou se vai continuar sendo estatal. Então isso tudo influencia numa coisa que ele falou, não quero ter esse rabo preso, vamos falar assim, com ninguém, né? Eu quero ter essa liberdade de não depender desse pessoal todo aí. Então foi uma condição que ele criou, apesar de que no fim da história vai sempre depender, né? Porque não tem como ele receber energia se não tiver a transmissora. Tem isso. E agora sim, no final da história, né, se você tem patrimônio e bem gerido... que hoje para ele é mais fácil também, né? Mas eu falo assim, se você tem um patrimônio bem gerido, que te possibilita comprar as coisas ali, você também vai ter um bocado dessa liberdade, né? Então, no caso do Cerbasi ainda, assim, ele tem várias fontes de rendas, hoje ele é sócio de várias empresas ligadas ao mercado financeiro, hoje ele tem vários livros que geram renda passiva. É um negócio que, assim... O cara já tá num fase de vida um pouco diferente. E é uma primazia ali, isso não vai fazer muita diferença, ele... Mais conceitual do que muito mais. Eu acho que é por aí, assim, porque no final da história é isso. Quem tem o dinheiro tem a liberdade, porque dinheiro é um gerador de renda, né? Então, um gerador de patrimônio, e aí você consegue comprar as coisas desde que ele sabe investir, né? Então, se fosse um caso que a pessoa não sabe investir, não tem noção, aí poderia ser um pouco diferente. Mas pra gente que tá falando pro ser humano comum, né, pro mortal, mero mortal aqui, que não está na condição de ser um Cerbasi ainda, né, e talvez nunca nem vai ter, né, a gente sabe da realidade, eu acho que um ponto que você tocou que é muito importante, você saber coisas diferentes e que você possa vender, né. Então, por exemplo, eu toco, se eu quiser, igual você falou, se eu não quiser chegar ao ponto de ter dinheiro, mas eu não quiser trabalhar a quantidade de horas que eu trabalho, eu posso muito bem reduzir o ritmo, usar a reserva que eu tenho para complementar a renda e ficar fazendo show, se eu quiser, né? Então, seria um complemento da renda se eu quiser garantir o mesmo padrão de vida. Hoje, se eu for viver só da música, não vai ser suficiente. Então, você ter um hobby, você, por exemplo, né, você é bom com planilha, você poderia muito bem vender
fazer ferramentas, comercializar, ensinar outras pessoas. Apresentações, né? Daria pra fazer certas coisas. Então, acho que isso para uma pessoa, uma liberdade, é você não Sem fazer planejamento financeiro, né? Até isso você sabe fazer. Você fazer até planejamento financeiro, então. Esse serviço, né? Se você quisesse fazer. Mas eu acho que é as pessoas poderem ter uma outra profissão, uma outra possibilidade de gerar renda. Se você é bom em fazer comida, cara, mantém esse hobby ativo, né? Que em algum momento ele pode ser útil. Se você é bom para costurar ou qualquer outra coisa, né? De ter uma segunda... E de preferência saber vender, né? Eu acho que assim, a gente sempre ouviu isso das pessoas. Eu sou um cara que não é nato isso para mim. É um negócio que sempre foi difícil. Mas a partir do momento que você sabe vender, você vai conseguir, sempre vai ter alguém precisando resolver algum problema e alguém que pode vender uma solução para esse problema. Então, acho que assim, a pessoa, mas eu não sei tocar violão, eu não sei fazer planejamento financeiro. Começa a estudar vendas, pelo menos. Que você poderia vender quem sabe fazer, né? E outro ponto discutido que ainda na linha do planejamento, depois a gente vai falar das polêmicas, né? Mas ainda do planejamento, que é sobre a expectativa de vida. Então, assim, eles foram contextualizando de vários fatos históricos que aconteceram aí na humanidade que revolucionaram. Primeiro era as vacinas, né? O tanto que isso, a expectativa aumentou. Vixe, aí você vai entrar no tema, pô, né? Mas as vacinas ajudaram muito, porque muita gente morria, a mortalidade infantil era absurda, né? Então, só o fato de muitas vezes você ter um avanço nesse caso de vacina de, sei lá, hepatite, meningite, poliomielite, qualquer coisa nesse sentido, ajudou muito no processo, porque as pessoas ali começaram a naturalmente viver mais, né? Se você diminui a mortalidade infantil, a expectativa de vida média aumenta ali. Mas foi um dado muito importante, que com todos esses avanços, as pessoas estão vivendo mais, em especial as mulheres. As mulheres vivem mais do que os homens. E aí o cara até falou, né? Então, se eu fosse mulher, a mulher tem mania de casar com um homem mais velho, né? Seria mais interessante casar com um homem mais novo, né? Porque... Nunca tinha pensado por esse lado aí, né? Mas, em especial as mulheres. Mas teve um fator que, para mim, foi o que pegou, que até comunica com isso que a gente está falando. Que não é só, as pessoas não estão ficando mais tempo mais velha, porque se a gente entrava num contexto de que aos 60 anos eu vou me aposentar, mas eu vou morrer aos 90, e agora ela vai morrer aos 100, então você tem mais tempo dela velha. Só que com todos os avanços, com a importância da saúde, com um monte de informação, as pessoas também estão ficando com a idade mais avançada, mas elas estão envelhecendo mais tarde. Então a pessoa que se aposentava muitas vezes aos 60, ela pode se aposentar aos 70, muitas vezes. Então a qualidade de vida permitiu com que houvesse esse avanço também, né? Então foi um tema que foi muito falado, foi sobre essa realidade, essa expectativa de vida diferente que está acontecendo, né? E as tendências, os estudos, os próprios mostra que ainda assim existe um crescimento da sociedade. Porque, em média, as pessoas continuam produzindo durante mais tempo, né? Produzindo filho, né? A sociedade Alguns países na Europa já tem um déficit populacional, assim, né? Então já entra numa situação diferente. O pessoal vive muito, tem menos filhos do que gente que já está viva. É um problema a ser resolvido aí, inclusive. Em alguns locais da Europa. Mas no Brasil também acho que tem essa tendência aí para o longo prazo, que até o final do século, por exemplo, você tem uma redução populacional. Isso é algo que preocupa, inclusive. Mas aí vamos deixar para chegar lá, né? Vamos deixar para Maria Laura lá, preocupar com isso, essa parte aí. Deixar para os meninos que vão nascendo aí agora. Mas eu acho que são os dois lados da moeda, né? É a gente pensar que eu posso produzir durante mais tempo, eu posso viver melhor, mas eu vou viver mais. E eu também preciso de me planejar ali para esse viver mais. E tem um fator econômico, né? Porque
Você tem a questão de ser mais eficiente, com a tendência de juro real mais baixo, né? Se você juntar menos, seu poder de compra vai diminuindo também no tempo, né? Então, se você vive muito, mas você não consegue corrigir o seu poder de compra, isso tem um impacto muito significativo, né? É o que a gente fala, né? São algumas vertentes, assim, a acumulação de patrimônio, você precisa de tempo, você precisa de aporte, você precisa de rentabilidade. E aí, antigamente, às vezes, você precisava só de um desses ali, né? Você tinha o tempo e você poderia abrir mão de um desses, né? Então, a gente viu muita gente enriquecendo, comprando imóvel de qualquer forma, de forma profissional. Então, tem muitas pessoas, né, os nossos avós, que fez um dinheiro e uma renda boa com imóveis, mesmo fazendo isso de uma forma totalmente informal, mesmo fazendo isso de uma forma, muitas vezes, pouco eficiente, né? Mas conseguiu. A questão é que é exatamente o que você falou. À medida que o mundo vai evoluindo, a gente vai ficando mais equilibrado ali, né? As oportunidades vão reduzindo. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Então ali não vai ser diferente. E aí você precisa ter um conhecimento maior, você precisa ter um suporte maior. E é daí que começa a surgir também as profissões iguais às nossas, né? Que é para suportar as pessoas nesse sentido. De gente que é mais nova. Nesse contexto que a gente está falando, pessoas, mas a nossa realidade é atender pessoas mais velhas do que a gente, né? Efetivamente. Então, esse contexto, talvez, que a gente está falando, são para gerações as próximas, mas a gente tem pensado da pessoa que já está no meio do caminho. E aí, isso que você falou aí de... Já está acontecendo, né? Eu acho que assim, já é um processo, porque não é assim, não. Vai chegar em algum momento, aí vai passar a precisar de... Não, as coisas já vão acontecendo. Você tem algumas pessoas que percebem que precisam mais rápido, outras demoram mais, são mais resistentes. Então, o mercado mudou completamente. Então, é o que eu tô falando. Antigamente você não precisava preocupar tanto em rentabilizar ali, qualquer coisa que você colocava rentabilizar. Agora já começa a preocupar. E aí começam a surgir o planejador, o assessor de investimento, o gestor, que até outro dia era uma coisa extremamente restrita. E isso vai andar mais ainda. Então, por quê? Porque na hora que você precisa otimizar isso, não vai conseguir todo mundo aprender e saber e fazer de uma forma bacana. Porque, tipo assim, os nossos avós que você citou aí, viveram a época ali, sei lá, de revolução industrial ali, que onde as cidades começaram a crescer, as indústrias começaram a ir para os negócios. Então, nossos avós que tinham, sei lá, um terreninho ali, ele se valorizou muito, porque a indústria precisou ocupar, a estrada precisou passar, loteamento, né? A população começou a crescer, então muita casa. E hoje a realidade é completamente diferente, as profissões são diferentes. Talvez isso, a gente está falando aí para o futuro, talvez isso aconteça ao contrário, né? De população diminuindo, aquela condição pode mudar totalmente. Então, é um cuidado que tem que ter. E eu acho que é um ponto importante. A gente falou assim da questão cíclica, né? De projetos cíclicos, porque a gente tem que usar o dinheiro. Mas a preocupação que a gente imaginando aqui num gráfico, né? Onde a pessoa acumula dinheiro. Beleza, eu decido usar esse dinheiro para começar, para fazer alguma coisa que eu queria fazer, para ter aquela liberdade, sei lá, de ficar 1 ano sem trabalhar, mas ela não pode voltar para o negativo ou até mesmo zerar, né? Porque senão depois ela vai ter que começar do zero de novo. Então ela pode até consumir uma parte desse patrimônio para realizar aquele projeto específico, mas ideal que na hora que ela comece a andar de novo... Seja ela um já... ondas crescentes ali, né? Que você tenha topos e fundos ascendentes ao longo do tempo ali. Exatamente. Né? Porque se você volta muito... o cara até usou uma outra analogia no outro contexto, que é... Pô, se na bolsa, né, caiu 50%, se você quiser recuperar, você tem que performar 100%, né? Então, é um problema com a finança pessoal. Se você quiser, pô, tirei 50%. Se eu quiser recuperar, eu tenho que fazer muito mais. Então, essa é uma... E você tem menos tempo para fazer isso agora, né? A gente falou, né, até no último podcast, falou de algumas questões do GPS. É isso, né? Mas você tem que estar sempre recalculando o GPS. Eu gosto até de usar mais a metáfora da bússola, né? Que é cada vez que você vai ter que, às vezes, desviar. Você sai daqui do Rio de Janeiro e quer chegar lá na Europa, lá na África. Pô, você sai com um navio aqui... você vai olhando, vai acontecer imprevisto no meio do caminho, você vai ter que desviar de uma pedra ali
mas depois você tem que manter a direção. Você tem que estar, senão você vai parar em outro lugar. Então, acho que é por aí, né? Esses ciclos são esses desvios no caminho, mas que ao longo do tempo eles precisam estar. Você precisa ver se você está andando naquela direção ali que aí é pensar no longo prazo, né? Que é a grande dificuldade, porque o curto prazo sempre vai ser mais prazeroso do que aquilo que não aconteceu, pode talvez acontecer. Então, e acho que para a gente até ir para um próximo tema aqui, que é um fechamento disso, que é assim, tudo que foi criado sobre planejamento, tudo que é aplicado sobre planejamento foi discutido lá, foi criado na década de 30. Então, assim, onde tudo era mais sólido, igual a gente está falando, emprego mais sólido, as pessoas permaneciam por muito tempo nos mesmos locais, igual eles falam, bastava ter um diploma que você estava empregado, né? Se você tivesse um diploma, era certeza de você estar empregado, né? Então, hoje não é bem assim mais, o mundo é muito mais fluido, muito mais líquido, e aí eles falaram de a gente ter um olhar diferente e que é importante, né, combinar liberdade com segurança, e até mesmo sobre o uso do tempo, porque liberdade é ter tempo, isso é uma liberdade, então é um pouco disso que a gente falou, às vezes não precisar trabalhar 12, 14 horas igual a gente trabalha, trabalhar 8, às vezes vai trabalhar meio horário, né, igual a gente já falou ou intervalos na semana, ou ficar 2 semanas sem trabalhar e trabalhar 2, isso não importa. Então, combinar a liberdade é combinar segurança com essa liberdade de tempo, seria um ponto importante da gente abordar, né? Um outro ponto que foi falado bastante é sobre, né, vamos falar um pouquinho assim do Brasil, né, de uma maneira geral. A gente não vai ficar entrando, até porque a gente até brincou, a parte política, senão vai dar a gente não é economista, né? Então o nosso papel aqui não é ficar dando político. Então tem coisa que a gente pode até evitar aqui de falar, porque não tem muito. Mas é um consenso, né, que as pessoas ficam perguntando assim: e se fulano foi eleito, ciclano foi eleito, né? A gente tá falando antes das eleições, mas é importante que, após a eleição, o Brasil vai ter um cenário mais claro, mas foi debatido que o mundo ainda está muito turvo. Então, a gente depende muito do mundo, né? Então, não adianta o Brasil estar um pouco mais claro, sendo que o mundo ainda está confuso, né? Se a gente não tem clareza do que vai acontecer para frente, visto reflexos de pandemia na Europa, o autoritarismo na China, guerra na Ucrânia, ali com a inflação absurda, né? Exatamente. E ainda assim, então, assim, uma forma que eles falaram de se proteger é de trabalhar com CDI no curto prazo, né? De estar mais atrelado a CDI mesmo, que a gente é um país de juro alto, é mais previsível. Então, como é que você vê um pouquinho disso, assim, desse contexto, assim, né, de você ter um cenário mais claro pós-eleição, mas ao mesmo tempo um cenário macro mais tumultuado? O preço é o fator de ajuste. O que eu quero dizer com isso? Simples, né? Vamos lá. A ideia é a seguinte: o que já está precificado nos ativos? Porque uma coisa vamos tentar trazer para os imóveis que é um pouco mais tangível. Pô, estou comprando esse imóvel, mas pode ser que vai montar um prédio aqui, que vai não sei o quê, que vai ser difícil eu alugar, porque vai estar uma construção de um prédio aqui do lado, 3 anos. Só que, qual que é o preço que você está pagando nesse imóvel? Se você estiver pagando um valor muito abaixo do valor de mercado, mesmo que aconteça algumas coisas, aceita desaforo ali, né? Vamos falar assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque é nos momentos de incerteza que os ativos de risco mais se depreciam, mais caem, mais ficam baratos, mais tem margem de segurança. Então, e muitas vezes de forma irracional. Então eu vejo muito pelo outro lado também ter um pouco de tudo, cara. Talvez eu vou alongar, né? Fazer a gestão de portfólio. Pô, mas aí será que é a hora de eu deixar um pouco mais curto? Pode ser, lógico que pode ser, mas
do outro lado, eu preciso ter também esses ativos baratos, que é o que vai me posicionar. Porque se toda vez que a coisa ficar turva eu for para o ativo de baixíssimo risco, eu nunca vou aproveitar as oportunidades. Em 2008, quando caiu lá embaixo, estava muito turvo. O Lehman Brothers quebrou, ninguém imaginava o que podia acontecer. O pessoal falando que o mercado financeiro ia entrar em colapso. Foi uma das melhores oportunidades. Em 2015, poxa, final do governo Dilma, impeachment, ninguém sabia quem que ia entrar, como é que ia governar. Tava um caos ali, bolsa despencando, o Brasil vai acabar, ninguém consegue mais resolver esse problema. Foi um dos melhores movimentos. Então, a gente precisa entender isso também. Lá fora está turvo, eu concordo, o Brasil não é uma ilha que vai passar inerte a tudo que acontece lá fora, mas, ao mesmo tempo, encurtar e talvez a parte de renda fixa você vai encurtar um pouco mais. A gente hoje não está 100% exposto, o máximo, né? A gente tem faixas que a gente gosta de estar, né? Para cada tipo de perfil. Hoje a gente não está com o máximo porque a gente acha que pode sim, tem uma boa probabilidade, mas a gente está bem posicionado em risco, assim, ativos de risco também, que são o Funchal, né, que é o ex-secretário do Tesouro, ele até falou isso, né, que se você for olhar a fórmula matemática disso, né, né, dentro desse contexto como todo, primeiro, né, o que deprecia muito é que para descontar essas empresas você usa a taxa livre de risco, que é a própria Selic, né? Então, hoje a taxa livre de risco que a gente utiliza é a Selic para fazer esse tipo de conta. Então, com a Selic alta você desconta muito no fluxo de caixa, mas são dois pontos importantes, que é o risco e o crescimento, né, das empresas. E muitas vezes você esquece desse fator crescimento na fórmula, né? Que se você pegar a fórmula matemática, você tem essa expectativa de crescimento. Então, olhando para a fórmula, você vê que isso é um fator que importa muito, né? O quanto essa empresa realmente vai crescer no tempo. Isso vai ter um impacto significativo dentro do portfólio, né? A grande questão é que é mais difícil a empresa mudar a perspectiva futura de crescimento dela muito rápido. Isso normalmente é uma construção. Só que a expectativa de taxa de juros às vezes muda muito rápido, né? Então a gente estava outro dia com taxa de juros a 2, ninguém imaginava que ela podia chegar nos patamares próximos de 15, igual a gente anda próximo hoje. E aí muda muito rápido, e isso aí tem que refazer essas contas mesmo, porque senão o custo de você ficar nisso é muito alto, né? De não estar na outra opção. Então, mas é isso, vai ter muita coisa que vai continuar andando, e vai ter época que vai melhorar, vai ter época que também vai estar bem. Então, a não ser que você não acredite nisso, não, vamos ter um processo de deteriorização das empresas no longíssimo prazo, as instituições vão todas perder, aí é outra história, né? Então, o grande risco de investir em ações é o que o pessoal chama de venezuelização, né, do país, que é quando você tem a maioria dos investimentos saindo do país, um nível de pobreza aumentando de forma absurda. Esse é o maior risco que você tem em ações assim. E aí, se você acreditar nisso, aí realmente você tem que sair fora. Mas se não, se você acha que é um país normal, que está produzindo, que está crescendo, que vai ter fontes que vai dar certo, outras não. E esse ponto é importante. Teve um dia que eu fiz uma reunião junto com um cliente nosso e eu vejo uma preocupação muito grande do povo, né? De, tem que deixar meu dinheiro mais líquido para eu sair fora se fulano foi eleito, para eu ir embora daqui. Mas a gente costuma falar de alguns sintomas, né? Então, assim, não tem nenhum sintoma de que, por exemplo, um confisco de dinheiro vá acontecer, né? Tem muitas coisas que o pessoal fica preocupado e que é algo que é totalmente incontrolável no final da história, né? Quem vai ser eleito? Não importa. Igual você falou, você tem uma gestão de portfólio. Importa no longo prazo? É claro que importa. Mas tem outros fatores que também importam muito, né? Muito, né? Então você não vê muito sintoma de a gente vê uma economia bem mais estável. E aí um ponto importante que foi dito é que o Brasil não é dependente de um único produto, de uma única coisa. Então, por que você vê muita propaganda hoje política falando que o Brasil está fadado ao sucesso, né? Ele está ali
condenado... Tem os dois lados, né? O que fala que tá condenado a ter sucesso e o que vai virar Venezuela. Tem os dois lados falando assim. Por que está condenado a ter sucesso? Primeiro que existe uma boa parte do dinheiro externo que é direcionado para países emergentes. E aí a gente tem poucas possibilidades de países emergentes, né? Que realmente vale a pena investir, que tem uma condição. Brasil, México, talvez, né? Principalmente olhando para a América Latina praticamente toda foi embora, né? O Chile tem a chance de virar o jogo. Mas ainda muita instabilidade, mais do que no Brasil, inclusive. E o Brasil, você tem menos dependência de uma única coisa. Então, que é um ponto que você tem quase 40% do PIB entre agro, você tem questão de mineração e você tem combustível, né? E ainda assim, quando a gente fala de energia renovável, o Brasil ainda tem uma condição mais favorável em relação ao resto do mundo. Então, por isso que mesmo os economistas errando no começo do ano que o Brasil não cresceria, o Brasil cresceu, é muito provável que também esse otimismo no próximo ano seja frustrante, porque talvez não cresça na mesma proporção que cresceu esse ano, mas ainda assim é provável que o Brasil cresça mais do que o resto do mundo, mais do que os Estados Unidos, justamente por causa dessas questões que o Brasil tem, né? De você ter um agro muito forte, de você ter essa questão europeia de restrição de agora entrando no frio, pouco combustível, pouca energia, e o Brasil como um país bom aí para isso. Então alguma grana vai ser direcionada para cá e de alguma maneira isso ficou representado lá no começo da pandemia, onde muito investidor trouxe dinheiro para cá, não sei quantos bilhões de... Agora foi engraçado, eu vi um dado ontem sobre isso aí, mostrando que a gente está batendo o recorde de envios para offshore. Então foi a classe que mais captou. E aí você vê, com tudo isso aí que você está falando, com os Estados Unidos no nível de inflação que eles não estão acostumados, que não viviam há muitos anos, provavelmente vai precisar causar uma recessão grande lá, puxar o freio de mão, e mesmo assim o pessoal está mandando dinheiro. Então, e tirando dinheiro de bolsa, mais um mês seguido ali, que você tem retiradas dos fundos de ações. O que a gente vê é um emocional muitas vezes batendo mais uma vez, né? Não estou falando que não tem que mandar dinheiro para fora. Eu acho que todo mundo dolarizar uma parte da carteira. Poderia dolarizar uma parte da carteira. Isso é excelente. Só que na hora que você vê o efeito manada, né? Todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. E pelos motivos errados, né? Muito mais emocional, aí complica, né? Então, a gente sempre volta nessa história, né? De ser racional, de olhar o cenário e de ter algo equilibrado. Então, a gente está aproveitando, a gente também tem muitos clientes que estão enviando dinheiro para offshores. Talvez vai ser a nossa maior avenida de crescimento lá na empresa esse ano. Talvez não, com certeza vai ser. Mas a gente está aproveitando para equilibrar os portfólios, que já deveriam ter dinheiro lá fora. Muitas vezes a gente conversava, falava e não via, entendeu? Aí na hora que tá todo mundo vendo, o que é isso? Isso puxa o dólar para cima, isso faz uma série de coisas que deixa de ser o melhor momento, né? Então, mais uma vez, a pessoa física, os investidores agindo de forma emocional e normalmente... É raro quando age assim, efeito manada, emocional, dá certo. É muito raro. E foi engraçado que vocês fizeram um post também, e a gente ia falar sobre isso hoje, mas eu nem sabia. Vocês fizeram um post sobre o movimento da Bolsa pós-eleição, né? Então, assim, muitas vezes, independente de quem entrar, a gente vê um movimento muito forte da Bolsa puxando para cima, né? Não pós-eleição. Isso talvez foi uma exceção na época da Dilma lá, né? Segundo, principalmente. Mas... quando a gente vê um mercado, ele tem um histórico e você acabou de falar, né, da eficiência do mercado. Então, uma hora ele vai se corrigir. Então, existe por isso que muitas vezes o pessoal está muito otimista ainda com Bolsa Brasil, com esse tipo de coisa, com o mercado doméstico. Eu acho que nesse caso aí tem duas coisas que é importante o pessoal entender, né? Olha, quanto vale uma empresa? De forma simples, é minha meta aqui, né?
Uma empresa que vai gerar nos próximos anos 1 bilhão, ela vale mais do que uma empresa que vai gerar nos próximos anos 100 milhões. Tá? E aí, próximos anos, a gente está falando de longo prazo. Então, uma empresa, ela vale e vamos entender quanto que ela vai gerar para frente. Empresas gigantescas, né? Não estamos falando do comércio da startup que vai dar certo e que vai fazer não sei o quê. Mas basicamente a ideia é essa. Seja o horizonte de tempo que você está olhando, se é 10, se é 20, se é 30 anos, você vai estimar quanto que essa empresa vai gerar de dinheiro. A tendência é o quê? Empresas que vão gerar mais dinheiro, elas valem mais. Só que, o que vale mais? É o dinheiro que ela vai gerar daqui a 10 anos ou é 1 bilhão daqui a 10 anos ou 1 bilhão agora? Bom, 1 bilhão agora vale mais. Então, eu preciso trazer qual que é o valor justo desse dinheiro lá da frente, quanto que ele vale hoje. Porque se eu pudesse ter tudo, se eu pagar 1 bilhão para uma empresa que vai gerar 1 bilhão, também não tá legal, não vou ter lucro nessa história. Então, eu tenho que ter um desconto. Por que eu estou falando isso? A gente falou aí das eleições que tiveram ralis. Você desconta esse valor de acordo com a taxa de juros, mas também com o nível de incerteza que você tem de que isso vai acontecer. Quanto mais incerto for, mais desconto eu tenho que ter, menos eu vou estar disposto a pagar agora. A gente volta para a fórmula que eu falei aqui. Aí é aquela fórmula. Então, você tira uma incerteza da frente. Porque você já vai ter uma noção de quem que é o ministro, você já tem uma noção de qual vai ser o tom, você já tem a noção de várias coisas ali, e aí a tendência se eu não tenho tanta incerteza, eu estou disposto a pagar um pouco mais. Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto que a gente vê lá, né, o que me chamou a atenção nesse post, porque você vai vendo cada governo, qual foi a rentabilidade da média das ações. E aí a gente vê uma coisa, se o investidor tiver um horizonte um pouco maior, a chance dele já melhora muito também. Independente, você podia pegar de 4 em 4 anos, misturando os governos, já ia melhorar muito. E provavelmente ia dar mais ou menos a mesma coisa. Vou pegar 2 anos de um governo, 2 anos de outro, mas sempre de 4 em 4 anos, sempre de 5 em 5 anos, que seja. Você vê que quando ele já tem essa cabeça de longo prazo, isso também interfere muito. Então a gente volta para o conceito básico, mais uma vez, de investir num tipo de investimento que é para longo prazo e ficar no longo prazo. Então, independente do presidente ali, só de eu usar isso, o veículo certo da forma correta, eu acho que também já interfere muito. Então, tira a incerteza, ajuda, e também tem o lado de vou ficar um bom tempo, não é vou ficar um mês. Não, vou entrar e vou ficar um mês, que aí eu entro presidente, dá um raio. É isso, a estatística vai ser muito mais difícil. E é um ponto que você está falando aí, né? Porque a gente tem que falar, igual a gente falou, não vão ficar entrando no economicês aí também, não, porque tem papo aqui que é para economista, né? E aí envolve outros aspectos, né? Mas é um ponto importante, né? Que essa retidão, né? Essa retidão dos gastos pós-eleição vão refletir muito. Por isso que a gente está falando muito de pós-eleição vai ter mais clareza, porque aí vai saber qual que é a política fiscal, né? Porque isso reflete muito, que igual a gente falou, na curva, né? De quanto o governo pretende gastar, pretende estourar teto de gasto, não pretende, qual que é a política relacionada a isso, qual que vai ser a política adotada, porque isso vai ter reflexo nessa curva de juros nessa taxa de risco que a gente está falando, que vai influenciar no caminho do mercado. Né? Qual que é o contraponto disso que eu estou falando? Se a expectativa ficar tão ruim, nesse caso do exemplo de 1 bilhão aqui, que você comece a ver que, tipo assim, não, peraí, não vai conseguir gerar 1 bilhão, não. Isso aqui vai gerar 500 milhões só. Então, você começa a descontar mais. Por mais que você tire a incerteza... não é nem descontar mais que eu tô querendo dizer. Tipo assim, por mais que você tire a incerteza e a taxa fique menor, mas você começa a ter certeza de que vai ser menos, isso também vai prejudicar. Então, são os dois lados da moeda. E o prêmio teria que ser muito maior para valer a pena. E aí o meu valor que eu vou estar disposto a pagar é diferente, né? Se eu estava esperando ganhar 1 bilhão, agora eu estou esperando 700, 500, tem que pagar menos também. E um ponto assim que chamou a atenção lá também, que foi assim, que foi sobre essas empresas ESG, né? Que são as empresas que estão preocupadas
E fazendo um contraponto aqui, né, que você até falou assim, isso deixa que a Maria Laura preocupa, né? Então, são empresas que muitas vezes são até investimentos alternativos, assim, não só... Foi falado muito dessas empresas que têm esse tipo de governança, mas ao mesmo tempo foi falado de outras, sei lá, hoje existe NFT, existe 1 milhão de outras coisas de investimento mais alternativo, principalmente para o jovem, né, que está vindo aí. Mas um questionamento que um dos participantes fez lá para o palestrante foi, cara, isso não é uma preocupação, beleza, eu estou vendendo essa governança para o cliente, estou vendendo esse tipo de preocupação para o cliente, mas isso é tão longo prazo, de tipo, esse negócio de carbono, esse papo de carbono, que eu não consigo repassar isso para o cliente, a importância disso, né, de escolher empresas nesse sentido, porque eu prefiro aqui o banco que está dando certo mesmo, e ponto, acabou. Então, como vender? Porque se é uma promessa de um futuro melhor, por que não a Maria Laura tem que estar preocupada, mas o investidor no D0 está preocupado com isso? Vamos separar, né, primeiro. Assim, você tem o E, o S e o G. Então, eu acho que o G ali... Vamos começar pelas siglas aí. Ou ASG, se for em português, que é o ambiental, social e a parte de governança. O G da governança, eu acho que isso é um consenso que precisa ter, e aí bate no curto prazo, que é você ter os acionistas alinhados com você para não sacanear o minoritário, basicamente, né? Sem financeiro seria isso. Esse eu acho que não tem muita discussão. Em qualquer empresa isso vai isso vai ter um peso importante. A grande questão é até que ponto as empresas precisam preocupar e se responsabilizar pela parte ambiental e social. Qual é o nível disso aí? Ninguém está falando assim de, não, as empresas podem ter trabalho escravo, mas também não precisa pegar todo o lucro e investir e distribuir para a sociedade também, não faz sentido. Então, essa discussão, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, só que tem um outro lado que a população está mais engajada nisso. Os clientes estão mais engajados nisso também. Então, quando a gente está falando de... também, né? Quando você vai para um europeu preocupado com todo esse contexto brasileiro, isso faz muita diferença, né? Sim, os países estão preocupados com isso, porque a população está preocupada com isso. Então, existe uma preocupação com a questão social, com a questão ambiental. Eu tenho uma teoria, né, que é a questão da pirâmide de Maslow ali, né? Que não é minha teoria, então... Não é sua, mas você acredita. Né? Mas é que basicamente, assim, a sociedade como um todo, a gente melhorou muito, né? Se a gente olha como que os nossos avós viviam, como os nossos pais viviam e como a gente vive hoje a gente tem muito mais recurso, né? Quando a gente olha mais antigamente assim, hoje uma pessoa muito pobre vive melhor do que um rei lá no século XVI. Então a gente teve uma melhoria e as necessidades básicas foram atendidas por uma grande camada da população. E aí você começa a procurar qual que é o próximo passo. Então você começa a pensar em outras necessidades. Então a população como um todo, e aí entra pessoas, se tem as pessoas que são quem vota, os governantes também estão preocupados, e aí se são as pessoas que é quem compra os produtos, as empresas começam a preocupar, então você começa a gerar uma preocupação como um todo. E aí a gente precisa também pensar em o ESG pode ser sim lucrativo, agora a gente vai ter que chegar num consenso aí de qual que é o nível ótimo, né? Então... teve uma frase do, sei lá... Só para completar o raciocínio, que é assim, então as pessoas que vão comprar estão preocupadas com isso e pode impactar no lucro sim. Vou dar um exemplo só na Veneto, que a gente hoje começa a ter alguns clientes questionando o que vocês fazem na parte social. O que vocês fazem na parte social? Porque eu só faço negócio com quem faz, eu só invisto com quem se preocupa com a parte social. Se vocês não tiverem nada, eu não vou escutar a proposta de vocês, por melhores que vocês sejam. Isso está começando a acontecer. Eu vou procurar alguém que é muito bom e que também se preocupa com a parte social. Então começa a bater no lucro também. Isso é o valor da pessoa, né? Isso não é uma questão só... isso impacta diretamente no preço, como consequência, mas por ser um valor das pessoas hoje. Até a frase que eu ia falar é uma frase bíblica, eu acho,
que é quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque o ditado, eu nem sei se isso é verdade, né? Que para nascer uma tâmara demora sei lá quanto tempo, e é tanto tempo que a pessoa que plantou não vai colher. Mas, que é isso, mas não importa. Às vezes você está preocupado, é lógico que talvez o impacto vai ser para uma geração futura, mas as pessoas estão preocupadas com o plantio e não com a colheita efetivamente da consequência daquilo. Que aí o plantio tem importância no preço, que é isso Não, que você é está fundamental. Dizendo. E aí, que são assuntos diferentes, né? Igual quando eu brinquei a questão lá, deixa a Maria Laura preocupar com isso, que era se talvez vai ter um déficit populacional daqui no final do século. Aqui a gente está falando de outra história, que é uma parte que, se eu não fizer minha parte, eu com certeza vou prejudicar o futuro das próximas gerações. E aí eu acho que muda muito, né? Aí não se compara e precisa sim ter a preocupação. Agora, aonde que vai parar? Qual que é o ponto ótimo? Qual que é o ponto ideal, né? Quando a gente fala ponto ótimo, né? É porque em economia você tem isso, né? Qual que é o local onde você consegue manter eficiência e ao mesmo tempo... Eu já briguei com meu professor de economia por causa disso aí. Onde é que você pode chegar ali no máximo de aumentar o preço, ganhar eficiência, que é o ponto ótimo, né? A partir daqui eu já começo a ganhar menos lá na frente. Qual que é o ponto ótimo disso? É a grande discussão, porque a gente começa a ver alguns reflexos, né? Quando todo mundo começa a pensar igual ao mesmo tempo, você vai ter que ter arranjos ali. Então, por exemplo, a questão do preço do petróleo hoje tem influência direta com isso, porque as empresas estão desanimando a investir por causa do impacto ambiental, dificultou-se tanto para criar alguns tipos de empresa, isso pode gerar uma falta de alguns produtos. E aí a gente não sabe exatamente os impactos que vão ter disso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é importante se preocupar. Aonde que está o equilíbrio disso? A gente vai errar, a sociedade vai errar para baixo ou para cima. Algumas empresas vão errar para baixo ou para cima. E, assim, é bom que a gente vai conversando e a gente vai lembrar, porque eu não notei tudo que estava lá no evento e nem consegui participar de todas as plenárias que tiveram, porque, inclusive, algumas estavam acontecendo de forma simultânea, né? E aí, até um pouco disso que o cara falou assim, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Né? E também essa questão do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, né? Você não vai deixar de usar o petróleo, não é porque não tem petróleo mais. Então, é uma preocupação que já existe, é uma discussão que já está muito forte, né? Então, essa preocupação, por mais que a nossa geração não vai usar outro tipo de energia, vamos pensar que a gente vai continuar, eu, você, o Henrique, talvez a Maria Laura vai continuar usando petróleo ainda como fonte, né? Mas você vê outros países, por exemplo, que já utiliza boa parte do combustível, na Índia talvez com etanol, com outras coisas assim. Isso já é uma preocupação global e reflete diretamente. Então não é por falta de acabou o combustível, a preocupação não é essa, né? É também eficiência, porque você extrair petróleo muitas vezes custa caro, né? Você não vai ficando cada vez mais difícil, não é uma operação rápida. Então tem muito impacto disso também. As empresas estão preocupadas com eficiência também, do ponto de vista geral, né? Não está preocupado só com a questão ambiental também, mas está preocupado com, esse negócio precisa ser lucrativo. Faltou petróleo no mundo agora. Como é que eu furo um posto de petróleo da noite pro dia? Isso não acontece. Então, e aí você tem desequilíbrios que vão impactar a sociedade como um todo, né? O aumento do preço da gasolina impacta a vida de todo mundo. Então, o aumento do preço dos carros impacta a vida de todo mundo por causa do preço do minério. Então, vão ter erros, vão ter impactos, vai errar para um lado, vai errar para o outro. Agora, tem que ter uma visão mais clara disso, né? Eu acho que o grande lance é que o pessoal começa a viver uma visão apaixonada demais, e aí peraí, né? Vamos pensar, tem sim que caminhar para esse lado, mas vamos fazer também de uma forma interessante. E vai ter, exato. Isso não vai ser tanta novidade assim, né? Tipo, agora de surpresa, todas as empresas viraram, porque também não é tão simples um processo desse acontecer. E no final da história, essas grandes empresas, quase todas elas já têm esse tipo de preocupação, né? Porque você tem um impacto social realmente muito grande. Você pega uma Vale, igual teve o exemplo aí, né?
Eu lembro quando eu trabalhei na ArcelorMittal, a empresa já era extremamente preocupada, porque você tem um dano para a cidade, passa a carreta todo dia no meio da cidade, ao mesmo tempo ela já faz 1 milhão de ações para atenuar um pouquinho desse compensar dano também. O último ponto aqui, Fernando, para a gente, eu acho também falar dos principais tópicos que me chamaram a atenção. Como eu disse, tem vários outros tópicos, né? E até fugindo um pouquinho dessa questão de mercado exclusivamente, voltando também para o planejamento financeiro e desse envelhecimento, foi um negócio que eles falaram como uma alternativa que eu talvez já tinha ouvido falar, mas eu não me recordava quando foi dito sobre isso, que é a hipoteca reversa. Você já ouviu falar sobre isso? Não. Pois bem, talvez o conceito seja mais claro do que o termo. O que é a hipoteca reversa que eles explicaram? É você pegar a sua casa e você dá ela para uma seguradora e ela vai te dar uma renda vitalícia, ou seja, né? É bem autoexplicativo. Até quando você morrer, você vai ter o dinheiro. E aí, a seguradora, então, em vez de você transmitir essa casa para os seus herdeiros, a partir daquele momento que você morreu, você passa, a seguradora passa a ser dona daquele bem. E eu achei isso perigoso, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo eu achei uma alternativa extremamente interessante. Não conheço a fundo, não entendi, não sei quais seguradoras, não sei como funciona o processo operacional, mas foi dito isso de um conceito, porque para algumas pessoas talvez essa é uma alternativa extremamente interessante. Por quê? Você vai continuar tendo uma casa para você morar, principalmente para aquelas pessoas que não têm uma preocupação tão grande com herdeiro ou de garantir uma herança, ou talvez aquela garantia de que os filhos não conseguem ajudar os pais, porque isso pode acontecer, mas você tem uma condição da pessoa morar na casa, ou seja, ter o usufruto vitalício do bem, ter uma renda, além disso ter uma renda. Então foi um ponto interessante que para aquelas pessoas que talvez não conseguiram, né, para quem já está ouvindo a gente ou vendo a gente no YouTube, ou para aquele filho que tenha alguns pais nessa condição, é uma opção que pode ser interessante, né, vamos garantir uma renda para você conseguir ter dignidade até o final da sua vida, né? Então você transmite o bem para a seguradora e tem uma renda ali, é como se você estivesse recebendo um aluguel ali temporário. Como é que eu vejo isso aí? Na verdade, eles pegaram uma coisa que já acontece e transformaram em produto. Eu já vi vários casos de clientes nossos que o cliente faz o quê? Às vezes ele chega, né, em algum momento, ele vende aquele imóvel e aluga aquele imóvel na mão da pessoa e vai dilapidando o patrimônio da venda daquele imóvel. Ou às vezes vende até para o filho. Não, esse caso já ia passar. Tipo assim, aí o filho compra, quando o filho tem uma condição bacana, compra aquele imóvel, ele usa aquilo ali e o filho vai deixar. E se eu demorar um pouco mais, aí você quebra meu galho também. E no final a casa vai ser sua. Do ponto de vista de é melhor fazer a hipoteca reversa em que eu poderia vender o bem, né? Mas eu acho que a seguradora vai ter um cálculo ali também da probabilidade de, tipo assim, porque, se eu vender o bem, talvez não vai dar para eu viver a vida inteira. Ela tira esse risco e, ao mesmo tempo, também tem que ver quanto que ela vai te pagar de renda, né? O problema de seguradora normalmente é esse. Quando a gente fala as contas ali de compra de renda vitalícia, a seguradora ela tem que fazer um cálculo que, se aconteça o que acontecer, ela não vai perder dinheiro. Então, assim, normalmente, se você pega esse valor e aplica ele de uma forma bacana, com um acompanhamento legal, normalmente você consegue fazer isso até você mesmo. Mas beleza, é um produto ali que vai simplificar, que vai facilitar e que funciona. Então, assim, na minha casa é mais ou menos isso que aconteceu, assim. Meus pais fizeram imóvel, não sei o que e tal, mas eu já conto mais ou menos assim, se precisar de fazer alguma... começou a precisar de grana, uma coisa aqui, outra ali é uma coisa. Mas começou a precisar recorrentemente, a ideia é consumir esse patrimônio e aí lá na frente eu dou um suporte extra ali que precisar. Algo parecido com isso, é mais ou menos esse o plano. Tem um comodismo, né? Esse comodismo eu não sei, né? A gente está realmente especulando aqui. Tem que fazer conta, né? Igual a gente faz para tudo. E a gente não sabe quais são as condições, se isso serve para todo mundo, é qualquer tipo de imóvel.
possivelmente nem é, né? E nem sei se isso existe seguradoras no Brasil, que aí nós estamos falando de uma condição diferente, que fazem isso de uma forma... não é um produto tão, vamos vender e tal. Então, é importante isso, que as pessoas que... Por que eu quis trazer esse tema? Porque geralmente as pessoas falam assim, eu prefiro ter a casa própria, porque pelo menos lá no final da vida eu tenho um teto para morar. Eu tenho um teto para morar. Beleza, faz sentido, mas você tem que pensar não como um teto para morar, mas como um patrimônio que vai te ajudar. Porque se você tiver um teto para morar e não tiver como comer, também não faz sentido. Sim. Né? Então, é preciso que você tenha no futuro a combinação desses dois fatores. Que você tenha o teto para morar, mas você tenha uma condição básica de sobrevivência. Porque já numa fase avançada você vai ter possivelmente mais gastos com saúde, você vai ter mais gastos com medicamentos de uma maneira geral, e você ainda tem que comer, tem que viver, né? Então existe essa preocupação. É uma alternativa, mas para as pessoas não se... Abrir a cabeça, né? Eu acho que o lance é esse. Quando você ouve falar disso, existe uma outra coisa aqui que às vezes nem estava no meu radar aqui, né? Eu acho interessante, sim. Que pode ser vender o imóvel, igual você falou, né? De usar aquele patrimônio que você construiu para essa finalidade específica, né? Sim. Talvez antigamente, né, você construiu uma casa que você tinha 9 filhos. Agora você mora numa casa grande que nem tem tanta necessidade assim. E aí já entraria, depois outro dia a gente poderia até conversar com a Marina aqui, né, que é advogada de família, aqui falando dessa hipoteca reversa, que é assim, preservar o direito de família, porque tem bens, aí a gente entraria na parte do direito, porque é um bem inalienável, impenhorável, né? Então, assim, de uma certa forma, se perder esse bem de família talvez não seja o mais ideal no cenário jurídico. Talvez até inviabilize a seguradora de ter a segurança de fazer esse movimento, né? Então... E assim, às vezes eu posso doar, garantir a condição para o meu filho ali, mas de não abrir mão daquele bem, que é um bem muito protegido, né? Então a gente novamente falou lá atrás que a importância um dos pilares do planejamento, e talvez a base fundamental no Maslow ali, é a segurança, né? Então a gente não pode abrir mão da segurança. Por isso, novamente, o planejador tem um papel crucial na tomada desse tipo de decisão, porque é ele que vai fazer esse tipo de ponderação, né? Vai conversar com o advogado, e não precisa não precisa decidir para a pessoa, mas de esclarecer um pouco mais, né? Deixar isso de uma forma mais simples ali, para que a própria pessoa tome uma decisão mais consciente, né? Sim. Então, Fernando, eu acho que em resumo aí, né? Eu sei que é o cara dos resumos, você gostaria de trazer os pontos mais importantes que a gente falou, lembrando que a gente trouxe aqui alguns comentários, alguns temas que foram abordados no Congresso, e sempre que tiver algum evento eu acho que é bom a gente, né, trazer essa atualização para as pessoas que estão aqui. Mas você quer destacar aí algo que te chamou mais atenção, assim, algo que a gente falou aqui, como diz o Bernardo, do alfinete ao foguete, né? Então a gente falou de planejamento, a gente falou de economia, a gente falou de ações, a gente falou de investimento, sim, ESG, todo esse tipo de coisa. Não, acho que é muito mais assim, a gente pensar de forma racional, veio novamente aqui ao papo. Eu acho que entra a questão de equilíbrio de curto e longo prazo, da gente pensar essa vida e pensar o planejamento de uma forma diferente. Eu acho que essa é uma questão, não tem resposta, a gente vai começando a entender, né? Mas não é entender que o mundo mudou e aí a forma com que eu penso o dinheiro também faz sentido mudar. Então, acho que é por aí. Tem muitas atualizações, né? Esse é o fato. O mundo mudou então, demais. Assim... A forma de emprego mudou, a forma de tempo mudou, a forma de como enxergar o que faz sentido mudou. Então, os projetos, né? As realizações. A gente saiu do mundo... O pessoal até fala de VUCA, né? Outros negócios assim, mas tipo assim, a gente saiu de um contexto onde o mundo era muito sólido, as profissões eram sólidas, o engenheiro era engenheiro, né? A engenharia era engenharia. O nível de previsibilidade diminuiu, né? E agora a gente tem um mundo mais líquido. E para fechar,
mesmo, né? Que agora eu lembrei de mais um ponto, mas é só para uma pincelada, que é sobre a educação financeira que eles falaram, né? Ou então que eles falaram que é um ponto seguinte: a pessoa passa 20 anos, porque assim, a gente acha que educação financeira, novamente, discutiu aquele negócio de escola, blá blá blá, mas vamos falar disso, é um tema superado, vamos passar para a próxima página, que é educação financeira não está com base só em ensinar a pessoa a investir, ensinar a pessoa, o filho, né? Vamos pensar aqui de criação de filho, ensinar a pessoa a investir, ensinar a pessoa a fazer conta, ensinar a pessoa sobre produtos, mas teve um ponto ao consumo, né? Efetivamente, que às vezes a gente quer ensinar o nosso filho a ter um consumo inteligente, mas teve um negócio que me pegou muito, e eu como pai recente, né? A filha com 3, 4 meses agora, vai estar indo para o 4º mês, que tem um consenso que é: o que gera renda é o trabalho. Ponto. O trabalho é a coisa mais importante. Só que você passa 20 anos da sua vida chegando em casa e reclamando do trabalho. Qual que é a chance do seu filho querer trabalhar? Nenhuma. Porque você chega lá e falou 20 anos, você chega em casa e fala: putz, meu chefe me xingou, tá ruim, meu cliente brigou. Cara, você tá 20 anos falando que trabalho é ruim, aí depois você reclama que seu filho não quer trabalhar. Então foi um ponto que educação financeira parte até nesse sentido da gente sair do óbvio, cara. Não é consumo, não é só investimento, mas o pilar principal, que é o trabalho. Eu achei isso assim, me marcou muito, né, pela fase que eu tô vivendo. E é isso, a educação financeira eu acho que tem essa importância. Pô, vai trabalhar, depois a gente se preocupa. Você tem que gerar renda. Né? Tem que gerar renda, né? Você tem que garantir a pirâmide, e muitas vezes é isso. A gente tem uma visão muito limitada de investimento, como gastar o dinheiro. Acabou, às vezes é só isso, né? Produto financeiro. Que é bom também, pô, já é uma evolução bacana. Mas é isso, a gente pensar nos pilares de proteção, pensar nos pilares de renda, pensar nos pilares de acumulação e aí de investimento. Então, e de usufruir, né? De passar, de como usufruir isso de uma forma legal. Então, se a gente estiver pensando no pilar como um todo, eu acho que... E esse ponto, assim, eu concordo demais. Isso explica muita coisa, né? Dessa geração que a gente vem vendo aí, hoje com problemas até maiores nos Estados Unidos, que você abre vagas, você tem pessoas disponíveis que poderiam preencher a vaga, né? Com capacidade técnica para a vaga e não querem preencher. Então, você tem mais oferta de emprego do que demanda ali pelo trabalho, efetivamente, né? Tem menos pessoas querendo... porque você pode ter um caso que tem uma demanda muito grande, mas não tem pessoa técnica com capacidade para executar, é uma coisa. Outra coisa tem pessoa disponível com capacidade para executar, mas ela não vai. Então, aí são outros 500. E acho que esse aí pode sim ser um ponto fundamental em que parte da criação, né? Parte de uma cultura onde o trabalho é uma coisa importante, onde o trabalho é uma coisa que é fundamental e não uma obrigação, um fardo, o mal necessário, né? Porque aí voltou de novo para a discussão da escola de alfabetização e educação, né? Que a educação seria em casa e tal, isso foi discutido muito lá. E principalmente quando a gente fala de educação financeira. Essa é uma responsabilidade minha como pai, você como padrinho, né? Seus pais como pais e assim por diante. E principalmente a gente como profissional dessa área. Então, por hoje, né, eu acho que é essa atualização dos principais, dos temas atuais, né? Tiveram outros temas, NFTs, mas confesso que eu nem cheguei a participar, porque realmente não deu tempo, cripto e muitas outras coisas, mas a gente vai ter oportunidade. Então, agradecer novamente, né, Fernando, para a gente fazer e pedir ao pessoal, se gostou desse tipo de conteúdo, né, da gente mais batendo um papo, atualizando sobre os temas que estão tomando conta aí do momento, né, a gente faz essa atualização aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Pós-eleição, vocês vão ver esse vídeo pós-eleição, mas pós-eleição a gente traz mais pessoas falando de como vai ser o cenário daqui para frente, né, do Brasil, do mundo, como é que vai circular. Mas deixe seu comentário, um forte abraço, espero que tenham gostado. Vamos junto e até o próximo vídeo. Valeu!